pessoal, vamos lá. Olha só, a gente estava falando ontem sobre renda variável, tá? Então, todos lembram aí a parte de renda variável. A empresa decide abrir capital, aí ela vai buscar um banco de investimentos. O banco de investimentos vai trabalhar todo aquele processo de abertura de capital, vai registrar na CVM, questão de prova, tá? Faz o registro na CVM, faz a avaliação da empresa, ou seja, determina o valuation e vai a mercado, certo? Fazer o quê? Fazer a oferta pública dessas ações. Então, se é uma oferta pública, o público em geral pode comprar essas ações. Tem aquele processo do book build, que é o leilão para definição do preço, e as ações passam a ser negociadas no mercado primário. Depois do mercado primário, quando eu quero me desfazer das minhas ações, eu vou negociá-las no mercado secundário. No mercado primário, eu compro os papéis, né, as ações diretamente da empresa. Mercado secundário, eu estou comprando o papel segunda mão. Tá? Então, eu estou comprando o papel da Eunice, estou comprando o papel da Patrícia, papel de segunda mão. É alguém que já comprou aquela ação e está repassando ela, tá certo? Mercado primário, mercado secundário. No mercado primário, há captação de recursos para a empresa. Mercado secundário, não há captação de recursos. É onde tem a transferência de recursos financeiros. Tá legal? Entre investidores. Beleza? Agora, nós vamos começar falando sobre um tema também que é muito recorrente aí nas provas, que é ADR e BDR. Olha que interessante. Olha só, ADR e BDR. Mas antes, vamos para o nosso lindo quadro negro aqui e falar o seguinte, olha só. Pensa comigo o seguinte. Vamos falar primeiro aqui sobre as BDRs, tá? Pessoal, só para saber, tá todo mundo ouvindo aí bem? Ah, ótimo. Só um minutinho. Ah, ô Priscila, eu acho que ativou agora o seu. Confirma aí para mim. Tá aparecendo aqui que o seu áudio agora. Isso, ótimo. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar aqui primeiro sobre as BDRs. Tá legal? O que significa isso? Presta atenção. Isso é um recibo de depósito de uma ação. Tá legal? Como assim, Davi? Presta atenção. Aqui na Bolsa Brasileira, se você for lá na Bovespa, tá certo? Você vai encontrar lá uma lista de ações. Você vai encontrar a ação da Petrobras, por exemplo. Você vai encontrar ações da Vale, você vai encontrar ações do Banco Itaú. Ou seja, na Bolsa Brasileira, você vai encontrar disponível ações de empresas brasileiras que são negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo. Tá legal? Então, na Bolsa, na Bovespa, você vai ter acesso a comprar ações de empresas brasileiras. Perfeito? Agora, será que as ações de empresas brasileiras são as melhores do mundo? Olha que curioso, né? O que eu vou passar para vocês agora. Isso, para um especialista de investimentos, é extremamente importante que você entenda, né? Será que você não gostaria de ser sócio do Facebook, Apple, Amazon, Google, Alibaba e várias outras por aí, Amazon? Não sei se eu já tinha falado. Mas essas ações, elas não são negociadas aqui na Bovespa, tá certo? Pessoal, só um minutinho. Então, você não consegue comprar ações dessa empresa aqui na Bovespa, porque essas ações, que eu vou colocar aqui novamente, opa, Espera aí, que deu... Só tudo fora aqui, só um minutinho. Aqui, ó. Então, deixa eu voltar aqui.
Estamos falando sobre BDR. Falamos que aqui na Bovespa, certo? Você consegue comprar ações de empresas brasileiras. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Vale, Petro, Itaú, Bradescão, tá certo? Ações de empresas brasileiras, tá? Deixa eu só voltar o compartilhamento da tela aqui também para vocês. Ótimo. Então, aqui você consegue comprar ações de empresas brasileiras, mas você não consegue aqui na Bolsa Brasileira comprar ações da Apple, da Amazon, Facebook, vou colocar assim, ó, tá legal? Google, Alibaba e várias outras. Ok? Por quê? Essas ações, elas são negociadas em outros mercados, tá? Agora, seria muito interessante você, como investidor, você poder ter ações dessas empresas. Concorda comigo? Ah, Davi, como que eu faço isso, então? Como é que eu faço para comprar ações? Prestem atenção, tá? Eu tirei o compartilhamento aí. Como que eu faço, então, para comprar ações de empresas que não são brasileiras? Duas formas. Uma forma é você abrir uma conta numa corretora lá fora, tá certo? E começar a operar. Você pode fazer isso? Pode. Hoje, inclusive, é muito mais simplificado. Tem corretoras, né, que você faz essa negociação, tá tudo em português e tal, legal. Tem a questão de tributação, que você vai ter que entender como que funciona, certo? E saber como que funciona o mercado lá, enfim, dá para fazer. Uma outra forma de você poder fazer isso são através desses recibos de depósito de empresas, que significam o quê? Uma empresa estrangeira, presta atenção, depois eu vou explicar no quadro. Uma empresa estrangeira, o que é uma empresa estrangeira? Uma empresa que não tem domicílio aqui no Brasil, tá certo? Ela lança os recibos das ações aqui no Brasil, ela não lança as ações, porque uma empresa estrangeira não pode negociar as ações aqui no Brasil, tá legal? Ela lança o recibo dessas ações aqui no Brasil e quem compra esses recibos vai ter acesso a essas ações e a mesma variação, a mesma valorização da ação lá fora. Então, é como se você estivesse comprando um vale-ação, tá certo? Então, você compra lá um recibo, um BDR. O que é um BDR? Recibo de depósito lançado aqui no Brasil. Esse B significa que ele foi lançado aqui no Brasil, o recibo, mas ele representa uma empresa de fora do Brasil. Tá certo? Então, esse é o significado de BDR. Então, vamos voltar aqui para o quadro. Então, olha só, quando nós estamos falando de BDR, então, vamos pegar só aqui, ó, o primeiro DR, não é discutir a relação. DR é um recibo de depósito. Certo? E o B aqui significa o quê? Significa que esse recibo, ele foi lançado aonde? Lançado no Brasil. Ora, vê se faz sentido o que eu vou falar com vocês agora. Se o recibo foi lançado no Brasil, é porque ele representa ações que são de fora do Brasil. Eu não tenho necessidade de lançar aqui no Brasil, por exemplo, um recibo da Petrobras. Por quê? Porque eu posso ir direto na bolsa e comprar ação da Petrobras. O que eu não consigo é ir na bolsa e comprar ações do Google. Não tem como. Então, o Google vem cá no Brasil, lança aqui uma BDR, e essa BDR lançada aqui no Brasil, certo? Ela representa ações de uma empresa de fora do Brasil. Fora do Brasil. Significa que são empresas americanas? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Eu estou dando um exemplo aqui do Google, que é uma empresa americana. Deixa eu compartilhar aqui com vocês agora. Estou dando exemplo do Google, que é uma empresa americana, mas poderia ser uma empresa de qualquer local de fora do Brasil, tá certo? O conceito aqui é que é uma empresa de fora do Brasil,
lança aqui no Brasil, olha só, presta atenção, detalhezinho, ela não lança aqui no Brasil as suas ações, ela lança recibos dessas ações. Aonde que esses recibos são lançados? No Brasil. Quando o recibo é lançado no Brasil, ele recebe o nome de BDR. Tá legal? BDR. Teve uma mudança na legislação, tá? Isso já vai ser alvo da prova de vocês, quem for fazer tanto da CPA 20 quanto da CEA. Antigamente, esses recibos, essas BDRs, somente poderiam ser adquiridos por investidores qualificados. Tá certo? Antes era só para investidor qualificado, agora não. Agora abriram para investidor comum poder comprar essas BDRs. Ou seja, qualquer investidor pode chegar na bolsa, olhar lá, BDR do Google, BDR da Nestlé, BDR da Shell, BDR da Apple, enfim, olhar lá a lista de BDRs e pode comprar sem nenhum problema. O que eles estão fazendo aqui, pessoal, que é muito interessante? Internacionalizando e dando um acesso internacional ao investidor local. Antes isso era somente para uma fatia, investidor qualificado é quem declara, né, ter acima de 1 milhão, hoje para o investidor comum. Olha que legal. Será que faz sentido? Muitas vezes o investidor olha, né, uma ação lá fora, não, tem mais risco. Será que investir lá fora tem mais risco do que investir aqui no Brasil? Presta atenção no que eu vou falar com vocês. O seu celular possivelmente é um celular importado. Deve ser um Samsung, um Motorola ou um iPhone. Tênis, você compra tênis importado. Roupa, você gosta de roupa importada. Carro, você gosta de carro importado. Agora, na hora de investir, na sua cabeça você entende que os melhores investimentos estão aqui no Brasil. Isso é um engano. Se você não tiver uma exposição internacional para a sua carteira, é a mesma coisa de você só usar tênis local, só comprar celular local, só comprar carro local. O mundo, hoje, ele é extremamente acessível para todo mundo. Tá certo? E as BDRs dão esse acesso. Como que a prova aborda sobre isso? BDR é um recibo de depósito lançado no Brasil, certo? Ele é lançado no Brasil, mas ele representa ações de empresas que são de onde? De fora do Brasil. Da mesma forma que nós temos os BDRs, nós temos também as chamadas ADR. O que significa? Mesma coisa, um recibo de depósito, certo? Só que esse recibo, a diferença dele, o B é de Brasil, esse recibo, ele é lançado aonde? O A de americano. Ele é lançado nos Estados Unidos. Lançado nos Estados Unidos. E ele representa ações de empresas que são de onde? Olha só. Ações de empresas de fora de onde? Dos Estados Unidos. Olha só. ADR é um recibo lançado nos Estados Unidos que representa empresas de fora dos Estados Unidos. Um exemplo, a Petrobras, ela não tem ações listadas na Bolsa Americana, porque a Petrobras é uma empresa brasileira. Tá certo? Ela não abriu capital lá fora. A Petrobras é uma empresa brasileira. Como que faz para o investidor estrangeiro, na Bolsa lá de Nova York, ele comprar, né, e poder participar das ações da Petrobras? Ele não consegue comprar ação, então ele vai comprar o que lá fora? Ele vai lá comprar uma ADR da Petro. Ou seja, esse recibo aqui, ele foi lançado lá na Bolsa Americana e ele representa uma empresa que é de onde? De fora dos Estados Unidos. Significa que é uma empresa brasileira? Não necessariamente. Aqui eu estou dando o exemplo da Petro. Poderia ser a Nestlé, que é uma empresa também de fora dos Estados Unidos. Poderia ser uma empresa das Arábias, de qualquer outro lugar. Então, BDR, recibo lançado no Brasil, empresa não brasileira. ADR, recibo lançado nos Estados Unidos, A de americana, de empresas de fora dos Estados Unidos. Ok? Dúvidas aqui? Isso aqui é uma questão, umazinha cai na prova. Então, beleza. Vamos seguindo aqui, ó. Então, eu falei de ADR e BDR, tá? O conceito tá
aqui para vocês, olha só, certificados ou recibos de valores imobiliários, lastro em ações de empresas que têm sede fora do país em que esses recibos são negociados. Como eu mencionei aqui para vocês, ó, ADR, o recibo é lançado nos Estados Unidos, BDR, o recibo é lançado no Brasil. Estados Unidos, empresas de fora dos Estados Unidos. BDR, empresas de fora do Brasil. O recibo é lançado no Brasil, mas ele representa empresas que são de fora do Brasil. Tributação segue o mesmo modelo de tributação de ações, tá legal? Só tá perguntando aí. Tributação, mesmo modelo de tributação de ações, que a gente vai ver em outra oportunidade. Agora, voltando aqui, né, para a parte de ações que a gente começou a falar, que a gente falou ontem, ADR e BDR também faz parte desse mercado de renda variável, tá? Algum macete para gravar e não fazer confusão ADR e BDR? O macete que eu dou aqui, pessoal, boa pergunta. O macete que eu passo aqui é pegar a primeira letra, tá? Como é um recibo, não estamos nos referindo à ação, é um recibo, ó, o R aqui, recibo de depósito, recibo de depósito. O A é um recibo lançado nos Estados Unidos, de americano. Então, se eu lanço o recibo nos Estados Unidos, é porque é de uma empresa de fora. Eu não vou lançar um recibo nos Estados Unidos de empresas americanas. Não tem necessidade, porque eu posso ir lá na Bolsa Americana e comprar as ações. Então, eu só vou lançar nos Estados Unidos um recibo de empresas que são de fora. Então, a primeira letra, o A de americano, e no caso aqui, ó, o B de Brasil. Então, recibo lançado no Brasil, um recibo lançado nos Estados Unidos. Beleza? Muito bem. Nós falamos ontem, eu comentei com vocês, que quem controla a empresa, certo? Não existe aquela de 50 mais 1, ou 51%. Esquece isso daqui. Controlador é aquele que tem a maior quantidade de ações ordinárias, as ações que dão direito a voto. Ele não precisa ter 50%, nada disso. Ele só precisa ter a maior quantidade de ações ordinárias. Combinado? Isso é importante para a gente levar para a prova. E quem são os acionistas chamados de minoritários? Os acionistas minoritários, pessoal, são todos os demais acionistas que não fazem parte do bloco controlador. Então, eu tenho o controlador, todos os demais acionistas são considerados acionistas minoritários. Então, olha só, todos os acionistas que não fazem parte do bloco controlador são considerados acionistas minoritários, tá? E a legislação, ela tem uma série de proteções em relação ao acionista minoritário. Uma delas é o chamado tag-along, que eu vou explicar para vocês como que funciona o tag-along, porque é um tema de prova, tá? Então, olha só, vamos falar sobre tag-along, tá? Olha só, numa tradução literal aqui, só para a gente poder entender, o tag-along significaria, né, ir junto. Mas, Davi, o que é isso? Ir junto aonde? Presta atenção. Olha que interessante isso daqui. Comentei com vocês que eu tenho aqui a empresa, certo? Ela é dividida em várias partes. Cada parte dessa aqui é uma ação. Quem controla a empresa é aquele acionista que detém a maior fatia das ações do tipo ordinário. Digamos que quem detém a maior fatia dessas ações aqui, ele detém 10%. Vamos supor que sou eu mesmo, Davi. 10% de ações ordinárias e eu sou o maior detentor de ações ordinárias da Senhor Banco Corporation. Amém ou não amém? Amém. Recebo. Legal. Todos os demais acionistas, detentores aqui de ações, são considerados acionistas minoritários. Porque o controlador sou eu. Combinado? Beleza. Agora, olha que interessante essa informação que eu vou passar aqui para vocês. Presta atenção. Digamos que as ações da Senhor Banco, vou até criar o código dela aqui, ó, SRB3, certo? SRB3, elas estão avaliadas no mercado por R$5. Tá legal? As ações da Senhor Banco, elas estão cotadas no mercado a R$5. Significa que cada ação dessa daqui, ó,
elas têm o valor de R$5. Acompanhe o raciocínio comigo. Quando chega aqui, vamos imaginar que chegou um grupo aqui, a Estácio, certo? A Estácio, ela quer fazer uma oferta para comprar a Senhor Banco. Quando eu falo que a Estácio quer fazer uma oferta para comprar a Senhor Banco, a Estácio não vai fazer uma oferta para comprar tudo isso daqui. Não é assim que funciona. Porque para ela ter o controle, aí vocês vão entender, isso aqui é essencial. Para ela ter o controle da Senhor Banco, ela precisa comprar tudo. Respondam aí para mim no chat. Ela precisa comprar todas as ações para ter o controle? Não precisa, né? Ou seja, ela precisa ir um a um. Todo mundo que é acionista. Aí vai lá na Bruno, me vende. Adriano, me vende. Patrícia e tal. Não precisa. O que a Estácio precisa fazer, pessoal? Olha só. A Estácio, para comprar a Senhor Banco, ela faz simplesmente isso daqui, ó. Ela vem aqui. Davi, tudo bem? Tudo. Você é o controlador da Senhor Banco, né? Pois não, sou eu mesmo. Olha só, queria lhe fazer uma oferta para a Estácio, nosso grupo, gostaria de assumir o controle da Senhor Banco. A gente queria adquirir essa renomada empresa, né, de educação financeira e certificações que vem crescendo com uma margem de 200% nesses últimos anos. Amém, papai, eu recebo. Pô, legal. Olha só, eles não estão negociando com vocês, que são minoritários. Espera lá, deixa eu fechar a cortina aqui, que a negociação é somente comigo. Tá certo? Aí a gente vai, conversa vem, eles me fazem a seguinte proposta, tá? Eles falam assim, Davi, eu vou fazer uma proposta, só um minutinho, gente. Eles vão e me fazem a seguinte proposta. Eles falam assim, Davi, olha só, gostamos demais da empresa e a gente queria propor, para cada ação que você tem, nós vamos pagar R$10 para cada ação que você tem. Legal. Presta atenção. Eles ofereceram para vocês R$10 em cada ação? Não. As ações da Senhor Banco, no mercado, elas estão valendo 5. Eu, Davi, estou negociando o meu lote de ações por R$10. Só que aí, pensa comigo, e os demais sócios? Eles vão ficar chupando o dedo? Pô, o Davi veio com aquela conversa de nós, a nossa empresa, e vamos crescer juntos. O que ele fez? Ele pegou a parte dele, vendeu para a Estácio pelo dobro do preço, e a gente ficou aqui agora. Ou seja, nós, ao invés de sermos, né, controlados, e quem vai dirigir a empresa é o Davi, agora quem vai dirigir a empresa é a Estácio. Não ficou legal, não. Então, olha só o que o tag along ele faz, e para isso vocês vão entender o que significa essa frase aqui, ir junto. Ir junto com quem? Ir junto com o Davizão aqui, que está saindo da empresa. O tag along, ele permite aos minoritários, ir junto com o Davi nessa saída da empresa. Vocês estão entendendo que o Davi está saindo da empresa? O Davi está vendendo a participação dele, tirando o time dele de campo, e está vendendo a participação dele, as ações que custam 5, ele está vendendo por R$10. O tag along permite aos minoritários, presta atenção, ir junto nessa venda e receber uma proposta de compra, presta atenção, essa é a parte mais importante, de pelo menos 80% do preço que foi ofertado ao controlador. Então, olha só. Qual o valor que eles ofertaram nas ações do controlador? R$10. Legal. Todos os minoritários obrigatoriamente recebem uma proposta de compra de suas ações que estão custando R$5. Eles vão receber uma proposta de compra dessas ações por pelo menos R$8. O que é R$8? 80% de 10. Presta atenção. Eles não são obrigados a vender.
eles são obrigados a receber uma proposta de compra também das ações deles, por no mínimo 80% do valor que foi ofertado ao bloco controlador. Se você quer vender, você vende. É uma ótima forma de você ir junto, ou seja, sair também da empresa. Foi bom enquanto durou, o Davi está saindo, estou saindo também, não quero ficar aí com a Estácio. Legal. Então, a Estácio, na hora que ela vai programar aqui para comprar o controle da Senhor Banco, ela tem que provisionar já quanto que ela vai pagar aqui nos meus 10% e quanto ela pagaria caso todos os demais aqui decidam aceitar a oferta de vender essas ações. Pode alguns pensarem assim, o quê? A Estácio está entrando, eu acho que eles vão pegar essa empresa e vão, assim, transformar essa empresa, levar essa empresa para um outro patamar. Eu quero continuar. Eu quero continuar. O grupo é muito grande. Você não é obrigado a sair. Agora, você tem o direito de sair e ir junto a uma condição de pelo menos 80% do valor ofertado. Vocês entenderam o que significa tag along? Podem mandar as perguntas. Aí a Bruna colocou assim, mas nesse caso, só as ações ordinárias recebem essas propostas. Exatamente. Neste caso específico, depois a gente vai ver que tem alguns detalhes quando a empresa faz parte de algum nível de governança corporativa, mas isso é um tema, né, para uma outra aula, mas sim, toda essa conversa aqui é somente para quem detém ações ordinárias. Tá vendo uma vantagem de você ter ação ordinária? Tá vendo mais uma vantagem? Imagina, a empresa foi vendida, o preço do controlador foi alto, você recebe uma proposta de compra das suas ações de 80% do valor. Tem como preferencial também ter direito ao tag along? Tem, em outras condições, mas nessa daqui é somente para ação ordinária. A pergunta aqui, ó, mandem as perguntas, tá, pessoal? Antes de eu passar para outro tema, mandem as perguntas sobre tag along, porque é isso que acontece quando uma empresa adquire o controle de outra, tá legal? É isso que acontece, só para vocês entenderem na prática. Mas nessa troca de controlador, pode ainda melhorar o preço da ação futuramente. Então, posso optar em não vender. Sim, se você for minoritário, você não é obrigado a vender, você é obrigado a receber uma proposta de compra de pelo menos 80% do preço. Você vende se você quiser. E às vezes você acredita que esse grupo que está assumindo, ele vai fazer um trabalho melhor do que o Davi. Perfeito. E esses 80% é somente na troca do controlador. Ou permanece por um período? Ótima pergunta. É só no momento o controlador está saindo, aí você tem o direito ao tag along, ou seja, você tem direito de ir junto. Quer ir junto? Você vai receber no mínimo 80%. Em alguns casos, pagam até 100%, tá? O mesmo valor que foi ofertado ao controlador, eles pagam para os minoritários. É no mínimo 80%. Ok? Então, assim, ó, é agora. Quer sair, sai junto. Por isso que chama, ó, tag along, ir junto. Ok? Beleza, André? Permite aos minoritários ir junto com o controlador acionário na venda de 80% do preço da ação, no mínimo do valor ofertado. É isso? Exatamente isso, Gustavo. Todas as ações ordinárias vão receber 10 ou só o controlador? Olha só, pessoal, neste caso aqui, todas as ações ordinárias do controlador vão receber 10. Quem faz parte do grupo dos minoritários vão receber pelo menos 80% de 10. Ou seja, eles vão receber uma oferta de 8. Tá legal? De 8. No mínimo 8. Pode receber 10 também? Pode, mas a regra diz que é no mínimo 80%. Tá legal? Beleza? Viviane? O valor de proposta ao controlador é sempre o dobro da ação que está valendo? Não, aqui eu dei um exemplo, né? Só para facilitar. 5, 10 e de 10 para a gente visualizar o 80, tá? Aqui foi só um exemplo. Pode ser 10% a mais, 20, 3 vezes. Aqui foi só um exemplo, usando números aqui fechados para facilitar, tá bom?
Beleza, beleza. Muito bem, então falamos de controlador minoritário e o tag along, que é uma forma de proteger os minoritários em casos de transferência de controle da empresa. Legal. Agora vamos falar um tema muito legal, que é sobre precificação de ações. A gente já comentou sobre o book building, que o book building é um leilão para definição de preço. Então, quando uma empresa vai abrir capital, ela tem lá o valuation, né? Pegou aqui a empresa, dividiu ela em várias partes. Então, vamos imaginar que essa empresa ela tem um valor de 100 milhões. Cada parte dessa daqui, ó, ela representa uma ação. Então, vamos imaginar que essa ação aqui custa R$12. É o preço indicativo. Desse preço indicativo, ele vai para book build antes do lançamento. O que é? Quanto que o mercado está disposto a pagar? Será que o mercado enxerga que vale 12 mesmo? Ou o mercado fala, opa, se sair até a 13 eu levo. Ou então o preço que sair eu estou dentro, que essa empresa aqui eu quero ser sócio dela de toda forma. Ou então vão ter uns que vão falar assim, ó, eu entro, mas eu pago no máximo 9. Ele registrou lá na oferta dele, na reserva dele, que ele vai pagar no máximo 9. Legal. Se na oferta sair a 12, esse aqui está fora. Ele decidiu, né, pagar no máximo 9, saiu a 12, ele está fora. O cara que colocou aqui a 13 e a empresa saiu a 12, ele leva, porque ele pagaria até 13, mas saiu a 12, ele está dentro. Então, book build é um leilão para definição de preço, tá certo? E um outro aqui muito cobrado na prova, esse tem caído tanto na prova da CPA 20 quanto na CEA, mas cai mais na CEA, é o índice PL. O que é o índice PL? É uma relação entre o preço da ação dividido pelo lucro da ação. É um dos indicadores, pessoal, mais comuns e usados, tá? Aqui, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, não só para a prova, mas para o dia a dia, que aqui a gente já começa a ter um parâmetro para poder entender se a ação está cara, se a ação está barata. É um dos indicadores. Você nunca analisa o indicador de maneira isolada, tá certo? E você conhecendo esses indicadores, você toma melhores decisões. É igual quando você vai ao médico ou vai ao nutricionista, aí você apresenta lá o exame. Ele nunca vai avaliar um exame de maneira isolada, né? Quem já foi ao médico aí fazer uma avaliação sabe, ó, esse daqui está alto por causa desse daqui, se você abaixar esse, abaixa. Aí o cara faz uma série de análises para te dar uma orientação mais direta. Ação é a mesma coisa. E esse indicador aqui, o índice preço-lucro, presta atenção. Olha só, ele vai medir a relação do preço atual da ação, certo? E o lucro acumulado nos últimos trimestres. Então, ele pega o lucro passado versus o preço da ação e ele vai chegar, vai te dar um indicador. Exemplo, tá? Só um exemplo. Vamos imaginar que essa relação aqui de preço-lucro te deu lá um denominador de 7. O que significa esse número 7? Presta atenção. Significa que se você investir um capital X, você vai levar 7 anos para, através da distribuição de lucros... Opa, era para ser um S. Através da distribuição de lucros, você ter de volta esse capital X que você investiu. Então, ele mostra em quantos anos você recupera o seu capital investido naquela ação através da distribuição de lucros da empresa. Tá certo? Então, numa continha assim, a grosso modo, tá certo? Imagina que você investiu R$10 e essa empresa ela paga R$2 de lucro por ação. Lucro por ação, né, gente? Você vai pegar lá quantas ações que a empresa tem, vai multiplicar tudo isso por 2. Então, prestem atenção aqui nessa relação. Olha só. Imagina que a ação, hoje ela vale R$10 e essa empresa distribui um lucro por ação, né, que eles chamam lá de LPA, lucro por ação de R$2. O que significa? Que essa empresa ela paga R$2 de dividendo por ação. Na hora que você faz a relação
Preço-lucro, 10 dividido por 2, o índice PL dessa empresa vai ser igual a 5. O que significa? Significa que você vai levar 5 anos para, se essa empresa manter uma distribuição de lucro de R$ 2, para você recuperar os seus R$ 10 investidos. Então, por que esse índice é importante, Davi? Porque se você estiver em dúvida entre uma ação do Banco A, olha só, Banco A e aqui o Banco B, certo? Banco B. Essa daqui tem um índice PL de 5 e essa daqui tem um índice PL de 8. Qual das duas ações, considerando, né, que elas têm relações iguais, são dois bancos grandes e tal. O Banco A tem um índice PL de 5, o Banco B tem um índice PL de 8. Qual das duas empresas você escolheria? Marquem aí para mim, no chat. Exatamente, Bruno. Tudo bem, gente. Legal, legal. Vou falar isso também, Adriano. Pessoal, olha só. Voltando aqui ao índice PL, o que ele significa? Ele me mostra em quanto tempo eu recupero meu capital investido através da distribuição de lucros da empresa. Então, você gostaria de ter o seu capital de volta em 5 anos ou em 8 anos? Então, quanto mais rápido você tiver a recuperação do seu capital, melhor. Vocês estão entendendo como é que eu avalio esse índice? Quanto menor for o índice PL, melhor. Porque significa que você recupera o seu capital mais rápido. Então, quando você estiver avaliando duas empresas, para você saber qual dessas duas empresas, né, está mais cara, qual dessas duas empresas você vai ter mais rápida a recuperação do capital, vai direto no índice PL. É uma das ferramentas. Tá certo? Que você avalia ali em quanto tempo você recupera. Então, neste caso, o correto deveria ser você escolher o Banco A, porque o Banco A você recebe o seu capital de volta em 5 anos. O Banco B você vai receber em 8 anos. Aí tem uma pergunta aqui, entenderam essa parte aqui? Isso aqui é importante. Essa parte aqui ficou claro? Como que eu analiso esse índice PL? Quanto menor, mais rápido eu recebo meu capital de volta. PL só vale para ações ON? Não, PL vale para qualquer tipo de ação, tá certo? Qualquer tipo de ação. Eu estou avaliando a empresa. Aí tem uma pergunta da Adriana aqui, muito legal, que fala assim, como que a gente obtém essa informação? Isso é divulgado, professor? Pessoal, todas essas informações são amplamente divulgadas. E eu vou mostrar para vocês aqui depois, antes do intervalo, me lembrem, vou abrir uma página aqui que tem todas as informações de qualquer empresa listada em bolsa. Todos os detalhes. Quanto que vale essa empresa, o índice PL, o índice de endividamento, tudo. Porque são informações públicas. Lembra que é uma empresa de capital aberto? Então, todas as finanças, todo o balanço dessas empresas, eles são divulgados publicamente para permitir qualquer pessoa analisar aquela empresa. É uma empresa de capital aberto. Se ela é de capital aberto, as informações devem ser públicas. Perfeito? Mas antes do intervalo, me lembrem que eu vou mostrar isso para vocês. Está claro como que eu analiso o índice PL e para que ele serve? Ele me mostra em quanto tempo eu tenho meu capital de volta. Quanto menor, melhor. Mais rápido eu recebo. Agora a gente vai falar de dois, né? A gente já está finalizando essa parte, de duas formas da gente analisar ações. A gente vai falar da análise técnica, também conhecida como análise gráfica, e análise fundamentalista. Olha só, pessoal, presta atenção aqui. Imagina, todo mundo conhece aí, né, a TAM, linhas aéreas, e todo mundo também conhece a Gol. Tá certo? Ah, ficou mudo aqui. Vê se você não apertou aí o seu... Ah, beleza. Então, a TAM e a Gol. E você está em dúvida entre qual das duas ações comprar. Quem já voou aí pela TAM, quem já voou pela Gol, conhece o serviço das duas. Tá legal? Conhece o serviço das duas.
né? A TAM, tapetinho vermelho, pelo menos, né? Tem tempo que eu não vou pela TAM também, até mesmo porque ninguém está viajando demais, mas a TAM serviu um sanduichinho lá, um pão com mortadela, Coca-Cola e tal. A Gol te dá um amendoim, te dá água, e eu acho que nem isso mais. Se você tivesse que escolher entre comprar ações da TAM e da Gol, respondam aí para mim qual das duas ações vocês comprariam, TAM ou Gol? Beleza. Muito bem, muito bem. Olha só, numa breve pesquisa aqui, a grande maioria escolheria ações da TAM. Por que, que vocês escolhem ações da TAM? Por conta da experiência de vocês, tá certo? A experiência de vocês como usuário. Tá legal? Aí que a gente tem que entender, aqui a gente separa, né, o investidor tradicional do investidor profissional. O investidor profissional, ele não quer saber se a TAM serve cafezinho, Coca-Cola, sanduíche. Para o investidor, ele quer avaliar a linha final, quem tem mais lucro. E muitas vezes, na visão do investidor, do sócio, do acionista, eu estou fazendo uma avaliação, tá, pessoal? Sem considerar os demais fatores. Mas muitas vezes, na avaliação do investidor, do sócio, ele fala assim: você quer saber? A TAM, ela fica com essas firulas aí, mas eu não enxergo que isso agrega tanto valor. Me respondam aí. Você está olhando uma passagem para Salvador. Acabou a pandemia. Opa, Salvador, vamos lá, aproveitar. Tá certo? Aí você tem lá duas opções de voo. Tem um voo da TAM com preço de R$ 1.200. Lembrando, a TAM vai estender tapete vermelho para você. Você vai ter direito a tomar Coca-Cola, Guaraná Antártica, pão com mortadela, tá certo? Cafezinho, pô, legal, 1.200. E o mesmo voo para Salvador pela Gol por R$ 700. Tá legal? Lembrando que na Gol você vai receber um amendoim, que você come aquele amendoim, ou então aquele biscoitinho, né, grãos da terra, você mastiga, é tão pouco que você mastiga, ele nem desce, ele gruda todo no seu dente. Ele nem chega a descer, você mastiga, é tão pouco, que negócio seco. Beleza? Ah, me fala uma coisa. Qual dos dois vocês escolheriam, TAM ou Gol? Olha lá, todo mundo vai de Gol. Ah, Davi, então deixa eu melhorar aqui. Não, mas nessa condição aí, tá bom, deixa eu melhorar aqui, olha. 1.200 e na Gol tá por 1.100. Por R$ 100 a mais, você pagaria R$ 100 a mais para viajar pela TAM? Para comer pão com mortadela, Coca-Cola? Ou você simplesmente quer chegar em Salvador, pegar esses R$ 100, certo? E gastar lá em alguma outra coisa? Ah, Davi, eu pagaria. Tudo bem. Mas a maioria não pagaria R$ 100 só por conta disso, a não ser que você teve um desgosto muito grande com a Gol. Aí eu respeito. Tá certo? Mas só por causa disso que a gente comentou, possivelmente você não pagaria R$ 100 a mais. Tá certo? Então, o que eu quero mostrar é que, na visão do investidor, ele olha, às vezes, essas firulas como custo. Então, poxa, a TAM, como ela gasta mais, ela vai ter que cobrar um voo mais caro e, às vezes, a receita dela vai ser menor, porque o custo dela é maior. A TAM, ela não te serve nada, sobra mais lucro para a empresa. Eu quero mostrar que, para analisar uma ação, você não analisa uma ação pela sua experiência como usuário. Você tem ferramentas específicas para analisar. Uma a gente acabou de analisar, ó, o índice PL. Opa, tem que avaliar qual que é o índice PL da TAM. Às vezes o índice PL da TAM é 10, o da Gol é 7. Então eu vou na Gol. Tá certo? Ou então a TAM poderia ter um índice PL aqui de 6, aí eu vou na TAM. Tá certo? Eu não olho a experiência de usuário, eu olho empresa para se tornar sócio, eu olho a receita. Tá legal? Eu olho a projeção de lucro, projeção de crescimento. Daí a gente tem as duas escolas de análise. A gente vai estudar aqui primeiro a escola de análise técnica, também conhecida como análise gráfica.
E depois aqui a gente tem a análise fundamentalista. Vou colocar assim, análise fundamentalista. E as duas, pessoal, não se conversam. Tá legal? Por quê? É a mesma coisa, presta atenção. Quando a gente está falando análise técnica, ou conhecida como análise gráfica, e análise fundamentalista, qual das duas é melhor? Não tem a melhor. Tem a que você vai escolher. É igual quando você está fazendo dieta. Eu já fiz várias, né? Eu sou um eterno consumidor aí de dietas. Certo? Todas que vocês imaginarem, eu já fiz. Certo? Eu já tomei Herbalife, já fiz jejum intermitente, já comi de 3 em 3 horas, já fiquei sem comer. Tudo que vocês imaginam, chá, hibisco, tudo. Todas funcionam, certo? Todas funcionam, todas têm as suas teorias. Mas, por exemplo, não adianta você pegar e seguir a dieta do jejum intermitente, que diz que você tem que ficar uma janela sem comer, e seguir ao mesmo tempo a dieta que fala que você tem que comer de 3 em 3 horas. Por quê? As duas conflitam. Como é que eu vou ficar sem comer numa janela de 10, 16 horas e comer de 3 em 3 horas? Não tem como. Ou você escolhe seguir jejum intermitente, ou você escolhe seguir a linha de comer de 3 em 3 horas. Cada uma das duas vai defender a sua eficácia. A do jejum intermitente diz que você fica sem comer e tal, que aí você vai consumir gordura, aí tem toda uma história por trás. A de 3 em 3 horas também, você come de 3 em 3 horas, seu metabolismo fica mais acelerado, sempre funcionando, beleza. Quem vai estar certo? Não existe essa de estar certo ou errado. Existe qual das duas você vai escolher. Em ações, a gente tem essa mesma relação. A análise técnica, conhecida como análise gráfica, ela vai avaliar isso daqui, olha só. Vou mostrar para vocês rapidamente, vocês vão já identificar. Imagina que uma ação teve esse comportamento aqui, ó. Me respondam o seguinte: qual será o próximo movimento dessa ação? O que vai acontecer com essa ação? Ela vai cair ou vai subir? O próximo movimento esperado dela? Analisando esse gráfico aqui, qual é o próximo movimento esperado dessa ação? Ué, Davi, mas que isso? Sem dar mais nenhuma informação? Sim, a análise gráfica ela só olha isso. Ela olha aqui, ó. Essa ação subiu aqui, caiu aqui. Aí aqui é o tempo, né? Ela olha no tempo. Opa, ela subiu aqui, caiu aqui. Depois mais um intervalo, ela subiu aqui, caiu aqui. Depois mais um intervalo, ela subiu aqui, caiu aqui. Depois um outro intervalo, ela subiu aqui. O que eu espero? Analisando o comportamento, presta atenção nessa palavra que eu vou colocar aqui, ó. O comportamento passado. O histórico passado. Pessoal está perguntando do gráfico, está todo mundo vendo o gráfico aqui na tela, né? Olhando o comportamento passado da ação, eu acredito que o próximo movimento dela vai ser isso aqui, ó, de queda. Por quê, gente? Porque eu identifiquei um padrão no comportamento dessa ação ao longo do tempo. Então, a análise gráfica é um estudo sensacional que ele estuda o comportamento passado da ação e, com base nesse comportamento passado, eu consigo identificar alguns padrões de comportamento para tentar identificar o que vai acontecer com essa ação no futuro. Eu observo que toda vez que essa ação bate um determinado patamar, ela não consegue romper aquela barreira de cima e ela cai. E quando ela cai, ela chega num determinado momento que ela não passa dali, ela sobe de novo. Então, eu, como especialista, o que eu vou buscar fazer? Ora, eu vou buscar entrar na ação aqui e tentar sair aqui. Aí, como eu sei que quando ela bate esse movimento, ela cai, aí eu vou tentar entrar aqui de novo. Ó, aqui eu vendo, aqui eu compro. Aqui eu vendo, aqui eu compro. Ó, vendo na alta, compro na baixa. Se eu conseguir identificar esse padrão ao longo dos anos, fica relativamente fácil. Então, aqui, ó, quando ela atingiu aqui mais ou menos, o que eu faço? Eu já vendo aqui, espero ela cair, compro aqui. Porque depois, o que vai acontecer com ela? Segundo o comportamento do padrão ali, ó, ela vai subir de novo. Aí eu vendo aqui, ela cai, eu compro. É claro que aqui eu estou dando uma visão simplista. Não é simplesmente você vai avaliar um gráfico bonitinho desse aqui, opa, subiu, caiu, subiu, caiu, subiu, caiu. Né? Tem uma série de fundamentos, uma série de padrões, uma série de comportamentos que você vai identificar. Mas a análise gráfica, presta atenção no que eu vou falar, ela não
olha notícia. Ela não olha nada referente à empresa, a não ser os dados de histórico de preços passados. Ela não olha o balanço, ela não olha a projeção de lucro, ela não quer saber se nós estamos no meio da pandemia, ela não quer saber de nada se as empresas estão fechadas. Ela olha o comportamento passado, ela desconsidera as informações atuais e as futuras, olha só preço. Tá? E mais? O que mais que cai na prova sobre isso daqui? Preste atenção, olha só. Deixa eu consigo apagar aqui. Presta atenção, gente. Outra pergunta de prova aqui, olha só. Quando a gente está avaliando... deixa eu apagar aqui que eu faço outra. Quando a gente está avaliando essas ações aqui, como eu falei, elas vão mostrar aqui um certo comportamento, ó. Beleza? Aí, se a gente traçar uma reta aqui e uma reta aqui, a gente consegue identificar, olha só, presta atenção, a gente consegue identificar um canal, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, ó, um canal no qual ela está oscilando, tá vendo? E observem que toda vez que ela chega perto dessa linha aqui, ó, ela não rompe essa linha e ela bate e volta. E quando ela chega perto dessa outra linha de baixo, ela não rompe e ela sobe de novo. Ó, chegou aqui perto, ela volta, chegou aqui, ela sobe, chegou aqui, ela cai. Tá vendo? O que significa isso? Isso aqui chama, né, essa linha de cima alta e a linha de cima baixa. Ó, gênio! Mas, na prova, isso aqui vai receber o nome de resistência, e a parte de baixo aqui vai receber o nome de suporte. Então, resistência, estamos falando de alta, e suporte, estamos falando de baixa. Como é que eu faço para gravar isso, professor? Presta atenção. Se você gravar uma, a outra você já faz por eliminação. O que ajuda a segurar um quadro para ele não cair? Então, nós estamos falando cair é baixa. Concordam comigo que é um suporte? O quadro ele fica fixo num suporte. O suporte segura o quadro para que ele não caia. Então, quando a gente fala assim, olha, essa ação ela está ali na linha do suporte de baixa, ou seja, ela está respeitando esse suporte de baixa. O que acontece quando a gente perde o suporte? A ação cai. O que eu quero dizer? Presta atenção. Imagina que essa ação aqui, ó, em algum momento, ao invés dela bater aqui e voltar, ela perde esse suporte, ela vem mais para baixo. Ou seja, ela rompeu essa linha aqui. Significa que ela perdeu o suporte. O que vai acontecer quando ela perde o suporte? Ela vai cair mais. Que até então ela estava respeitando, ó. O suporte estava segurando, ela bate e sobe. Ela vinha aqui, bate e sobe. Vinha, bate e sobe. Chegou aqui, ela rompeu o suporte. Quando ela ultrapassa esse suporte em algum momento, ela rompeu um padrão. Tá certo? Rompeu com aquele padrão, opa, então eu não considero mais essa linha aqui, ó. Ela rompeu esse padrão, então agora ela entrou numa tendência de baixa. Da mesma forma, na resistência. Resistência para cima, suporte para baixo. É isso que pergunta na prova. Os indicadores de resistência e suporte representam alta e baixa, tá? Suporte é a mesma coisa, ó. Ela tem aqui uma... Desculpa, a resistência é a mesma coisa. Ela tem uma resistência em romper essa linha de cima. Se chega num determinado momento, a ação está subindo, aí o que eu espero? Que ela vai bater aqui e voltar. Só que ela não faz isso, ela rompe essa resistência de alta. Rompeu a resistência, o que acontece? Ela mudou o padrão de comportamento. Ela mudou o padrão de comportamento porque ela rompeu essa resistência. Então, ela ganha força para subir mais. De uma maneira bem generalizada, né? Bem simplista, assim que funciona a análise gráfica. Tá certo? A análise gráfica é isso. Eu fico avaliando o padrão, se ela está se comportando dentro daquele padrão. Toda vez que ela rompe esse padrão, eu tenho que fazer uma nova análise, certo? Mas, reforçando, a análise técnica, ou também conhecida como análise gráfica, não olha informação.
Já análise fundamentalista, olha para esses camaradas aqui e fala, esses caras são doidos. Os caras não estão vendo que a gente está no meio de uma pandemia? Então, essa daqui ela vai olhar informação. Informação. Essa daqui ela vai olhar projeção. Olha só. Projeção está relacionado a futuro. A projeção de lucro futuro dessa empresa, com base na projeção de lucro futuro, eu acho que essa empresa deveria valer X. Análise técnica não olha nada disso, ela só olha assim, ó, com base no que aconteceu no passado, eu acho que isso vai se repetir para o futuro. Tá legal? Qual das duas é melhor, Davi? Não tem isso. Depende de qual é o seu perfil de análise. De novo, é igual direta. Qual das duas que é melhor? Não sei, você que escolhe. Tá certo? Então, a análise fundamentalista, ela olha para o futuro, ó, fundamento, futuro. A análise técnica, ela olha para quê? Ela olha para o passado. Certo? Para trás, passado. Análise fundamentalista, futuro, projeção, dados macroeconômicos. Uma diverge da outra nesse perfil de análise. Tá certo? Vamos aqui às perguntas. Então, ela não considera risco de mercado, por exemplo? A Adriana perguntou. Ela quem? Análise, ela considera o risco de mercado. É o risco de mercado que faz ela fazer isso daqui, ó. O que ela não considera são essas informações aqui para tomada de decisão. Tá? É o risco de mercado que faz a ação subir ou cair. Mas ela não olha o que fez essa ação. Ela não se preocupa no que fez a ação subir ou cair. Ela não se preocupa com isso. Ela só olha assim, subiu, caiu. Identificou o padrão. Vocês já mataram um mosquito? Vocês já observaram, né? Você está cubando aqui um mosquito, está te incomodando. Assim, inconscientemente, você faz análise gráfica. Sabe por quê? Você está avaliando um mosquito. Aí você começa a tentar, assim, codificar o movimento dele. Aí você identificou que ele tem um padrão. Pode observar. O mosquito ele começa a ter um padrão, ó. Aí você começa a identificar o padrão dele, você já fica esperando. Quando ele encontra aqui a sua linha, você pá, matou. Por quê? Você identificou o padrão dele, a análise técnica é isso. Tá certo? Outra pergunta aqui. Posso dizer que existe uma mudança de comportamento por um único rompimento de alta ou baixa? Sim. Presta atenção, gente. Eu tenho um padrão de conduta. O Davi tem um padrão. Vocês estão me observando, né? Davi fala desse jeito aqui e tal. Se um dia eu chegar e falar assim, começar a dar aula assim, pessoal, a análise técnica, né? Também ela é conhecida como análise gráfica. E quando rompe, né, a resistência é alta, né, e o suporte é baixa, isso significa que a gente está falando de análise. Você vai falar assim, pô, o Davi está drogado. Por quê? O Davi saiu fora do padrão dele. Então, se o Davi saiu fora daquele padrão dele, alguma coisa aconteceu. Eu tenho que agora entender esse novo padrão do Davi. É isso. Tá? Então, pode dizer que uma mudança de comportamento por um rompimento de alta e baixa, sim. Se eu sair fora daquela faixa, eu rompi aquele padrão, eu tenho que fazer uma nova análise. Tá certo? Perfeito, Andréia. Somente na gráfica que tem suporte e resistência? Sim. Suporte para baixo, segura o quadro, resistência para cima. Ótimo. Porque acaba que notícias, informação voga no risco de mercado. Sim. A informação, ela faz isso. Só que a análise técnica, ela não quer saber o que gerou essa alta, o que gerou essa baixa. Ela só olha, subiu, vai subir até aqui, caiu, vai cair até aqui. Saiu fora desse padrão, eu aciono, né, uma outra forma de avaliar dentro da análise técnica. Beleza, gente? Pô, isso aqui é sensacional. Se vocês um dia forem estudar análise gráfica, análise técnica, aqui tem um gráfico, olha só. Observem o seguinte, né? O gráfico é bem mais complexo. Aqui, ó, resistência, a parte de cima, tá vendo? Ó? Suporte, a parte de baixo. Observem que essa ação aqui, ou aqui eu estou avaliando um índice ou ação, ela sempre respeitou esses dois canais aqui, ó. Opa, rompeu aqui, tá vendo que rompeu? Em algum momento rompeu. No momento que tem esse rompimento, o mercado já fica alerta. Rompeu um padrão. Será que ela vai ganhar força para subir? Não, foi só um voo de galinha, voltou, ó.
Agora, observe que nesse rompimento aqui, ela ganhou força para continuar subindo, tá vendo? Tá vendo que interessante? Então, a análise gráfica ela fica avaliando a todo momento, e aqui foi um momento que o mercado começou a andar de lado. Ó. Um bom período, ó, ele ficou andando aqui de lado, sem tendência de alta ou de baixa, ele ficou dentro dessa faixa. Aí, no momento que ele rompeu essa resistência aqui, ó, ele ganhou força, subiu, já está aqui. Aí eu tenho que trabalhar um outro padrão para tentar identificar lá na frente como que vai ser o comportamento dela. A análise fundamentalista não, ó, ela olha o futuro, ela projeta o desempenho, ela olha para frente. A análise técnica, ela olha para trás. Amém? Para finalizar aqui o nosso tema de hoje, a gente vai para o intervalo daqui a pouco. Vamos falar sobre split e implit. Esse aqui é um tema muito legal. Olha só. Split e implit. Lembra da banana split? O que é uma banana split? Eu não vou fazer o desenho aqui, porque corre o risco do desenho sugerir outras coisas, tá? E eu não sou tão bom em desenho. Uma vez eu fui fazer o desenho da banana split, falei, professor, pelo amor de Deus, então não vou me arriscar a fazer o desenho. Mas o que é a banana split, para quem nunca viu? Certo? Banana split é um tipo de sorvete aonde você tem, assim, as bolas de sorvete de um lado e a banana dividindo as bolas do sorvete. Tá certo? É isso. Então, o split, pensa comigo, ó, divide as ações. Como assim, professor? Olha só, às vezes você tem uma ação que subiu tanto no mercado, ela estava aqui, ela foi subindo, subindo, subindo. Imagina que ela começou aqui com preço de R$2, ela subiu, subiu. Imagina que hoje essa ação está valendo R$100. Quem aí agora, tem R$100 na carteira, na bolsa ou no bolso que poderia comprar uma ação de R$100? Pode colocar aí no chat. Quem tem R$100 aí agora na carteira, ou no bolso, ou na bolsa, que teria condições de comprar uma ação de R$100? Coloca aí. Pô, ninguém. Agora, olha lá, a Viviane tem, gente. Quem precisar de dinheiro emprestado, pode pedir para a Viviane. Agora, quem tem aí pelo menos R$2? Ah, eu tenho R$5 aqui, vai, R$2, 2 moedinhas de R$1, vai. Se você não tem nem R$2, a situação está simplesmente muito complicada para o seu lado, tá? R$2 aí é complicado. Você não vai ter R$1 nem para o cara que está mandando a aguinha lá no seu para-brisa, né? Sai de carro. Não, tô brincando. É capaz de eu não ter aqui dinheiro, porque muitas vezes a gente não anda com dinheiro, né? Mas R$2. Concordam comigo que é mais fácil vender a ação de R$2 do que de R$100? Principalmente porque na bolsa negociam-se lotes de 100 ações. Eu posso comprar fracionado? Posso, mas o lote padrão de 100 ações. Então, quando uma ação ela vai crescendo muito de preço, o preço dela se torna muito alto, ela começa a perder liquidez. Porque imagina um lote de 100 ações, certo? De R$100, quanto que você precisaria ter para comprar um lote de 100 ações de R$100? Você precisaria de R$10 mil. Precisaria aqui, ó, de R$10 mil para comprar um lote de 100 ações que custam R$100. Não é todo mundo que vai ter R$10 mil aí para investir. Tá certo? Então, quando uma ação ela fica com um preço muito alto, em assembleia, os acionistas podem tomar a decisão de fazer um split, ou também chamado de desdobramento. Desdobramento. O que significa? Ele vai pegar uma ação de R$100 e vai dividir, certo? Por exemplo, só um exemplo, em 4 ações de R$25. Estou dando um exemplo. Tá legal? Ou seja, o que vai acontecer com o investidor que tem uma ação de R$100? Ele vai receber 4 ações de
R$ 25. Pergunto a vocês, mudou o patrimônio do investidor? Não. Aí você tem que entender para que é feito um split e o que acontece após o split. Muda o patrimônio do investidor? Não. Ele continua tendo um patrimônio de R$ 100, só que antes ele tinha isso através de uma ação, agora ele tem através de 4 ações. Muda a quantidade de ações do investidor? Sim. Antes ele tinha uma, agora ele tem 4, ou seja, aumenta a quantidade de ações. Muda o valor da ação? Sim, o valor da ação diminui. Antes a ação custava 100, agora a ação custa 25. Tá legal? Então eu tenho que entender o split, o que ele faz? Ele aumenta a quantidade de ações e ele diminui o preço da ação. Qual é o objetivo do split? Aumentar a liquidez das ações. Certo? Por quê? É mais fácil negociar ações de 25 do que negociar ações de R$ 100. Então, assim, ó, fica mais fácil para vender no mercado secundário? Fica mais líquido, né? É mais fácil achar vendedor, comprador para ação de 25 do que comprador para ação de 100. Certamente. Então, isso vai aumentar a liquidez dessas ações no mercado. Quem já fez isso, por exemplo, a Magazine Luiza. Começou com a ação lá embaixo valendo centavos, a ação valorizou muito, aí eles fazem o desdobramento. Para quê? Para dar acesso, né, ao investidor de varejo, ele comprar ações da empresa com mais facilidade. Mas o principal objetivo do split é aumentar a liquidez. Aumenta a quantidade de ações, diminui o valor por ação, mas o valor patrimonial do cliente não altera. Já no implit, para a gente finalizar, ó, o implit é o contrário. Tá certo? O implit, o investidor aqui, ó, imagina que ele tem uma ação e essa ação dele custa 10 centavos. Tá certo? Poxa, 10 centavos? Presta atenção. Se eu tenho uma ação de 10 centavos, se essa empresa tiver uma variação de 1 centavo, tá certo? 0,01 centavo, isso representa uma variação de 10%. Imagina, 1 centavo de variação no preço, fazer a sua ação variar 10%, seja para cima ou para baixo. Será que é interessante você ter uma empresa aonde a cada centavo de diferença no preço, isso represente uma variação de 10%? Não é legal. E mais, será que você gostaria de ter as ações da sua empresa valendo 10 centavos? A imagem que você passa é, ó, 10 centavos, sem a empresa que está quebrando. Fora a volatilidade, né, que você tem. Então, o que eles decidem aqui? Só um exemplo. A cada uma ação, né, de 10 centavos, eles vão pegar para o investidor e vão transformar aqui essa ação de 10 centavos, vão juntar 10 ações de 10 centavos e transformar, ó, 10 ações de 10 centavos e vão transformar isso em uma ação de R$ 1. Então, um investidor, aí pergunta assim, imagina um investidor lá que ele tenha 20 ações de 10 centavos. O que vai acontecer com esse investidor? Ó, ele tem 20 ações de 10 centavos. Ele vai receber 2 ações de R$ 1 cada. Davi, e se eu tiver só 5 ações de 10 centavos? Ou você compra mais 5 para formar esse lote e fazer o implit, ou automaticamente essas ações serão vendidas. Tá? Isso não pergunta na prova, mas só para a gente entender. Se você não conseguir formar esse lote de 10 para transformar em uma ação de R$ 1, isso aqui é um mero exemplo, tá, gente? Poderia ser outra proporção aqui. Tá? Aí você não consegue. Guardada a devida proporção, o que eu estou falando aqui? Não muda nada. Olha só, é o equivalente a você ter 10 centavos, certo? E transformar 10 moedas de 10 centavos em uma moeda de R$ 1. É isso. Então, o implit ou agrupamento, o que ele traz como efeito? Certo? Qual que é o principal objetivo dele? Olha só, presta atenção. O implit
ele tem como principal objetivo diminuir a volatilidade. Volatilidade. Por quê? Uma ação de 10 centavos, ela vai oscilar muito mais do que uma ação de R$1. 1 centavo em uma ação de 10 centavos provoca uma variação de 10%. 1 centavo em uma ação de R$1, certo? Vai provocar uma oscilação muito menor, concorda? Certo? Vai provocar 1%. 1 centavo, ó, 0,10 para 0,9, menos 10%. Agora, se eu tenho R$1 para 99 centavos, isso aqui provoca uma oscilação de 1%. Estão vendo a diferença? Então, o Implit, ele tem como objetivo diminuir a volatilidade das ações. O que acontece no Implit? Vai diminuir a quantidade de ações que eu tenho, vai aumentar o valor da ação. O meu valor patrimonial não altera, tá certo? Aí perguntaram assim, quem decide se vai fazer Implit ou Split? É a B3 ou a empresa? É a empresa, a B3 não entra nesse detalhe, tá certo? Quem decide fazer o Implit ou Split sempre será a empresa. Então, olha aqui, ó, nos exemplos que a gente dá, é uma pizza. Aqui, ó, o desdobramento. Você tem uma pizza aqui, desse tamanho, você vai dividir essa pizza em 6 pedaços. Dou até o exemplo, ó. A ação valia 100. Você pega essa ação de 100 e divide em 2 ações de 50. Então, você fez um Implit aqui de 1 para 2. Quem tinha uma ação, passa a receber uma ação de 100, passa a receber 2 ações de 50. E no caso do Implit, é o contrário, ó. Você tem uma ação de R$5, aí você vai juntar 4 ações de R$5 e vai receber uma ação de R$20. Davi, se eu não tiver 4 ações, ou você compra a quantidade para completar, ou você é obrigado a se desfazer. Não vai existir mais ações de R$5 nesse exemplo. Todas as ações serão agrupadas para se tornarem uma ação de 20. Então, se de repente você tem aqui 3 ações só, o que você tem que fazer? Você tem que comprar mais uma para transformar essa daqui em uma de 20. Tá legal? Então, o objetivo aqui, ó, eu pego isso, transformo nisso, diminuo a volatilidade. Amém? Pessoal, entenderam aí o Implit e o Split? Isso acontece a todo momento no mercado, tá? A todo momento isso acontece no mercado. Ó, antes da gente ir para o intervalo, eu comentei que eu ia mostrar para vocês aonde que a gente pega essas informações das empresas. Eu vou mostrar aqui um site que, obviamente, eu não sou patrocinado por eles, mas se quiserem me patrocinar, não tem problema nenhum, que é o site aqui da Fundamentos. Vou mostrar aqui na prática para vocês como que funciona. Igual esse site aqui, tem vários outros, tá? Isso aqui é um exemplo só. De novo, não tem objetivo nenhum de fazer propaganda para a turma aqui, mas olha só, fundamentos.com.br. Vou colocar uma ação qualquer aqui, ó, Vale. Muito conhecida, né? Vale do Rio Doce. Você escreve aqui Vale, Vale 3, exibir, vai te dar todos os números da Vale. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Olha lá, ó. Deixa eu pegar aqui só para fazer algumas marcações aqui para vocês. Então, Vale, fala qual que é o setor, obviamente, setor de mineração. Fala a última cotação da empresa, certo? Volume negociado. Qual que é o valor de mercado da Vale? Ó. Aí, o último balanço. Quantas ações que a Vale tem no mercado, tá? E vai te dando mais informações aqui, ó. Só ver aqui uma pergunta. Envie o link, eu mando para vocês, tá? Tem uma série de dados, tá? Eu vou pegar aqui alguns que a gente falou. Olha só, tem aqui o índice PL da Vale. Olha que interessante, de 21. O que significa a Vale ter um índice PL de 21? Significa que leva 21 anos para você recuperar os seus R$106, que é o preço dela, através do lucro que ela distribui. Olha o lucro dela aqui, ó. Então, se você pegar ali os 106
e dividir por 5,05, você vai chegar exatamente em 20,99, que arredondado dá 21. Façam aí depois, ó, só para vocês verem. É exatamente isso aqui, ó. Pega o preço dela, 106,16, e divide por 5,05. Vai chegar exatamente nesses 21 aqui. Certo? Aí tem uma série de outros dados relevantes aqui da empresa. LPA é o lucro por ação, tá? O lucro por ação. Ela paga R$ 5,05 por ação de dividendo. Tem a margem bruta da empresa, a margem EBITDA, capital de giro. Ó, o dividendo que a Vale paga, ela paga 6,3 de dividendo anual. A liquidez, a dívida bruta, crescimento. Aí tem uma série de dados. Ó, quanto que ela tem de ativo, a dívida da Vale. Você conhece as dívidas da sua empresa? Receita líquida. Tá? Então, esses dados aqui mais básicos, para você fazer uma avaliação rápida de uma empresa, você consegue aqui rapidinho. Coloca aí uma empresa que você quer saber dela, manda aí no chat, uma só, vou fazer aqui duas, que eu vou colocar aqui para vocês. Uma empresa que você gostaria de conhecer melhor. Às vezes você não conhece nem seu banco. Então, aqui, ó. Mandaram aqui Magazine Luiza. Vocês vão assustar. Magalu. Vamos avaliar a Magalu? Exibir. Assustem com a Magalu. Isso aqui é um fenômeno. Ó, cotação do papel hoje, R$ 21,60. Isso porque já passou por vários splits. Ela já chegou numa máxima de 27 aí nas últimas 52 e chegou numa mínima de 11,80. Se você não comprou ela a 11,80, você pode estar chorando agora. Ela tem um valor de mercado de 140 bilhões. É isso aqui? Deixa eu ver. Aqui, 1.000 milhões, bilhões. Isso, 140 bilhões. Tem 6 bi de ações do mercado. Olha o índice PL dela, como é que é baratinho. Você leva umas 6 gerações aqui para você recuperar seu investimento. Porque ela paga um lucro por ação de 6 centavos. Ah, Davi, então significa que eu tenho que vender? Lembra o seguinte, você nunca deve avaliar um indicador separado. Tá certo? Você nunca avalia um indicador separado. Se você for avaliar só isso daqui, certamente você não vai comprar Magazine Luiza. Ó, 358 anos para você, com esse dividendo projetado, recuperar os seus R$ 21,60. Aí tem uma série de outros indicadores. Olha lá, ela tem de ativo, a dívida bruta, dívida líquida, patrimônio líquido. Deixa eu só fazer um comparativo aqui, ó. Gravem esse número, ó. Ela tem um valor de mercado de 140 bi. Não é isso? 370, isso. Eu vou colocar aqui só para comparar, ó, a Via Varejo, que é uma concorrente dela. Olha só, você está em dúvida entre comprar Magazine Luiza e Via Varejo. Suponhamos que a sua dúvida é essa. Para começar, o índice PL dela é de 20. Ela paga 63 centavos por ação. Enquanto a Magazine Luiza tem um valor lá, que vocês devem lembrar, né? Acho que é 300 bilhões. Olha só, a Via Varejo, 20 bi. Aí, quando você avalia alguns indicadores aqui, que eu não vou entrar no detalhe, alguns indicadores são semelhantes à Magazine Luiza, só que o preço dela de mercado é infinitamente menor. Ah, Davi, então significa que é melhor comprar via varejo? Não sei. De novo, não vale avaliar um indicador em separado, mas aqui você faz as suas avaliações. O que eu não posso é comprar Magazine Luiza porque eu gosto da empresa, que eu acho bonito, porque eu gosto de comprar lá, não. Números, dados, informações, indicadores, estão todos aqui, ó. O EBITDA da empresa, margem bruta, margem líquida, o ROI, o ROIC. Aí você tem que estudar um pouquinho de administração para você fazer toda essa avaliação aqui, ó. Tá certo? Quanto que a empresa teve de lucro, quanto que ela teve de prejuízo. Olha aqui, ó, vamos só avaliar um indicador aqui, ó, só para comparar.
Nos últimos 12 meses, ela teve um lucro líquido de 1 bi, não é isso? Ó, 1.000, milhão, bi, tá certo? 1 bi. Vamos ver a Magazine Luiza? Só para comparar? Se justifica essa diferença? Avaliando isoladamente só alguns indicadores. Uai, professor, você está falando então que a Magazine Luiza teve um lucro de 391 milhões? Sim. É o que está falando aqui, ó, lucro líquido nos últimos 12 meses. Então, como que a Magazine Luiza vale tanto mais do que a Via Varejo? Não sei. Aí você tem que, através dos números, identificar se tem uma distorção, se não tem, se é melhor comprar Magazine Luiza ou comprar Via Varejo. Tá? Estou comparando duas empresas do mesmo setor. Ah, o que é melhor, comprar Bradesco ou Itaú? Avalia número. Não é porque você gosta do laranjinha. Ah, né? Aquela propaganda maravilhosa. Uma pessoa andando na bicicleta, o Itaú, aquela pessoa narrando bonito, que parece, meu Deus do céu, parece que você entra no banco, é uma maravilha, né? Aí tem lá o Santander. O que eu posso fazer por você hoje? Parece até que você está entrando assim num hotel, né? Não, eu vou entrar no banco, vai ter uma pessoa me recepcionando. O que eu posso fazer por você hoje? E por trás aqui, já segurando uma proposta de seguro, de capitalização, tá certo? Ah, o Itaú Lápis das duas pontas. Ah, que lindo. Poxa, vamos avaliar número, tá certo? Vamos avaliar número. Não é porque o banco é bonitinho e te atende bem, é número, tá certo? Então, aqui, como a gente está falando de ações, são algumas formas que a gente tem de avaliar esses números concretos de ações no mercado, tá certo? Eles colocaram aqui, deixa eu só ver se eu pego mais uma aqui que pediram, quer ver, ó? Ó, o pessoal quer saber só de banco. O banco, o pessoal já tem que saber de cara. Eu peguei aqui as empresas fora banco, até para não privilegiar, né? O pessoal perguntou BTG, Santander, Itaú e Bradesco. Então, o que vocês vão fazer aí no intervalo? Tem curiosidade? Pega aí, entra, fundamentos.com.br, eu vou mandar aí no grupo para vocês, dá uma brincada. Conheça os números da empresa que você trabalha, pelo amor de Deus. Conheça os números. Até para quando você estiver conversando, né? Você saber comparar um ou outro. Beleza, gente? Isso daqui vai perguntar na prova? Obviamente que não, mas isso aqui, se você tiver esse tipo de informação, você sai da média do mercado, né? Ninguém sabe isso daqui. Pode perguntar aí para quem você quiser dentro do banco, dificilmente vai ter um que vai saber metade desses números aqui, tá certo?